Sejamos sinceros, se o Flamengo ainda estivesse jogando, o placar ainda estaria 0 a 0. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar desse joguinho mequetrefe, Fortaleza 0, Flamengo 0, um Flamengo pobrérrimo de condições táticas, de ideias táticas. O Flamengo não ia fazer um gol nunca nesse Fortaleza. E quando teve a oportunidade, o Pedro fez uma cobrança bizarra, algo completamente atípico no futebol, 2 toques, enfim. Vamos debater e falar um pouco sobre essa partida. Pedir para você deixar o seu like, deixar a sua inscrição, para você ainda que não conhece o canal, ainda não está inscrito, eu agradeço a força e o apoio. Eu vou trazer para vocês alguns pontos táticos para nós estudarmos e analisarmos juntos. Tem algumas condições do jogo que não é nenhuma novidade. O Fortaleza iria condicionar o seu jogo na organização defensiva, iria pautar o seu jogo na organização defensiva e o Flamengo teria a posse de bola o tempo inteiro, o Flamengo teria que buscar e criar os espaços, porque a gente já sabia qual seria a estratégia do Fortaleza. Pois bem, discutimos até na nossa live antes do jogo que os espaços pelos lados seriam aqueles maiores que o Flamengo poderia aproveitar melhor, porque o Flamengo iria condicionar o seu jogo com toque de bola, abriria os corredores para atacar esses espaços. O Rogério Ceni tem uma opção pelo lado esquerdo que já é meio que esquisita, que é o René. René é um jogador apenas defensivo. É um jogador que no setor ofensivo ele não te dá esse apoio. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que é muito bizonha, porque a gente vê que não é a dele, ele não se sente confortável, o negócio dele é a organização defensiva, mas o Flamengo precisava desse apoio na profundidade também pelo lado esquerdo. O outro ponto que também acaba preocupando a torcida do Flamengo, sejamos sinceros, terminar uma partida com René, Diego, Vitinho e PP em campo, tem alguma coisa errada. É lógico que o nível de competitividade do Flamengo não é o melhor, foi uma atuação muito pobre e o Rogério Ceni promoveu algumas mudanças que não funcionaram e não iriam funcionar. Repito, se o Flamengo ainda estivesse no Castelão, o jogo estaria 0 a 0. Apenas um fato curioso que a gente não pode ignorar. Durante a semana a gente vê algumas matérias, entre parênteses, de alguns coleguinhas da imprensa, que os jogadores estão satisfeitos com os treinos do Rogério Ceni, umas matérias meio sem pé, sem cabeça. Olha, se eles estão satisfeitos com essa pobreza, imagina se eles estivessem insatisfeitos. Porque é um Flamengo que absolutamente não cria nada e não tem condição tática de dar perigo nenhum ao adversário. Vamos iniciar pelo lado direito, para a gente observar algumas condições que foram dadas pelo Fortaleza, que o Flamengo um pouco era perigoso. A bola vem de direita pelo Isla, muita gente fala, né, que o Isla não é mais aquele que ataca a profundidade, que o Isla não consegue explorar o corredor. Entenda nessa partida do Fortaleza o que acontece. Esse aqui é o Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro bem marcado, há um triângulo, o Everton Ribeiro está dentro do triângulo de marcação do Fortaleza e a gente observa que o passe do Rodrigo Caio para o Isla já tem 2 jogadores do Fortaleza fazendo movimento para diminuir a largura do campo do Flamengo pelo lado direito, com isso limita o jogo do Isla, porque o Isla não é um condutor da bola. O Isla não vai dominar essa bola, partir para dentro do lateral esquerdo do adversário e vai levar e conduzir até a linha de fundo. Ele é um jogador de atacar a profundidade sem a bola. Com esse movimento, é um movimento suficiente para já tirar a profundidade do Isla, dobrando a marcação. E a gente vai observar muito isso. O Fortaleza dobrou a marcação, facilitado pela passividade, pela falta de movimentação e criatividade do Flamengo. Lado esquerdo. O lado esquerdo do Flamengo, a gente observa que é o Bruno Henrique, que joga um pouco mais à frente com o Pedro. O Bruno Henrique tendo a liberdade de tentar flutuar mais próximo à grande área, para tentar até mesmo induzir a marcação, a forte marcação da última linha do Fortaleza. E aqui a gente observa que é o Bruno Henrique com 3 jogadores do Fortaleza próximo a ele. E com o René bem aberto pelo lado esquerdo, mas um René tímido. Um René que não ataca, porque ele não tem essa agressividade no jogo ofensivo. E não vai querer o Rogério Ceni inventar que ele de um dia para a noite queira ser agressivo, queira ser intenso ofensivo. Ele não é isso e nunca foi isso. Mas ele tem um jogador para fazer isso, que é o Ramon. Mas o Ramon é novo, então ele acaba preterindo o jogador mais novo para apostar numa experiência que a gente já sabe do que vai dar. Então a gente observa que é um René, inclusive, parado, que não ataca a profundidade, com o Bruno Henrique que acaba atraindo 3 jogadores, abre o corredor, mas esse corredor não é explorado e nem sabe como explorar. A partida do Bruno Henrique não foi boa, isso é um fato. Tiraram a profundidade do Bruno Henrique. O Bruno Henrique precisa de profundidade para ter aceleração, para ter velocidade. E olha que acontece o condicionamento tático do Bruno Henrique. Entre 4 jogadores do Fortaleza, num período que ele vai ter que receber de costas, que não é a dele, não é um homem de referência, ele faz o homem de referência, mas ele não é um homem de referência. Ele é um homem de profundidade, ele é um homem de espaço. Vai sendo nulo nessa opção de jogo e o Flamengo vai tendo apenas no lado esquerdo o tímido, como eu falei, o time do René abrindo para dar opção. Não é o cenário ideal, inclusive, para enfrentar uma equipe que está postada e dobrando a marcação, sobretudo nos principais jogadores. Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta. E apesar de toda a pobreza, o Flamengo, numa jogada individual do Pedro, conseguiu criar uma oportunidade. A melhor delas, que é um pênalti.
mas o Flamengo, mais uma vez, o pênalti não consegue concluir. O Pedro acaba escorregando, bate na outra perna, 2 toques, não pode, invalidado num péssimo gramado do Fortaleza, mesma empresa que administra alguns gramados que a gente já sabe que são muito ruins. É coincidência? Acho que não, mas o Pedro acabou desperdiçando e isso fez muita falta evidente ao Flamengo. No segundo tempo, o Isla tomou um cartão amarelo, então precisou ser substituído. Então o Rogério Ceni teve pelo lado direito João Lucas, um lateral defensivo, e pelo lado esquerdo René, também lateral defensivo. Então o Flamengo já não criava tanto com muita profundidade, com muita amplitude pelos lados, sobretudo no segundo tempo, onde já não era conveniente as características dos jogadores. E isto aqui eu acho que acaba sendo a grande ilustração da partida, porque fica claro que é um Fortaleza fazendo uma linha de 4, com 5 jogadores no meio e um jogador apenas à frente. É um bloco defensivo baixo, onde precisa que o adversário tenha movimentação, criatividade, passes para quebrar linhas e inversões. Tudo que o Flamengo não tinha. O Flamengo não conseguiu dar uma inversão para colocar um jogador que estava aberto, dando amplitude em oportunidades para atacar os espaços. O Flamengo não conseguiu criar os espaços na defesa do Fortaleza. Sem sombra de dúvidas, uma das piores atuações do Flamengo no ano. Acabou sendo facilmente condicionado pelo adversário, saiu com 0-0, que é péssimo. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo antes do jogo entre Fluminense e São Paulo. O Flamengo precisava vencer, vai depender agora de resultados, não depende mais de si. Fecho o vídeo por aqui, me despeço mais uma vez, mandando um abraço a todos, agradecendo, like e inscrição. Até o próximo, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.